Olá, eu sou o Rogério e esse é o Sem Tempo contando as melhores histórias. E hoje eu quero que você preste muita atenção nessa história. Muita atenção. Eu guardei essa história para um momento especial, para um momento onde eu me sentisse confortável em contar aqui no canal e eu tenho certeza que você vai gostar dela. Ela ainda não é um filme, mas com certeza um dia vai ser. E logo vocês vão entender. Hoje eu vou falar sobre um assassino que atacava os moradores de rua, sugando o sangue deles, além de outras vítimas que estavam despercebidas, que levantavam muito cedo ou que voltavam do trabalho muito tarde. E esse assassino foi vencido por um padre que só estava naquele lugar porque ele estava cumprindo com uma penalidade. Além disso, a história de uma família amaldiçoada. A história de hoje é incrível. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Essa história eu escutei quando eu era bem pequeno. Devia ter lá meus 6, 7 anos. E é claro que depois, em outros momentos da vida, eu e os meus amigos que conhecíamos ela ali, que eram as pessoas que tinham escutado essa história ali na rua onde eu morava quando eu era criança, repetimos essa história e conversamos mais sobre ela ao longo dos anos, né? Basicamente, essa história é de uma cidadezinha pequena do interior, qual eu não posso falar o nome, quando assim ainda muito tempo atrás, assim, década de 50, 60, onde as coisas eram muito mais pacatas, eram muito mais paradas, tecnologia era algo muito distante e a vida era muito mais calma. Existia nessa cidade um distrito que ele era uma coisa meio que junta com o centro da cidade, mas não era bem o centro da cidade. Porém, muita atividade comercial, mercadão, as coisas aconteciam ali, entendeu? E essa era uma cidadezinha típica do interior, aqui do interior de São Paulo. Então era tradicional as pessoas do campo venderem as coisas naquele mercadão. Então elas produziam frutas ou tinham animais, coisa do tipo, e vendiam naquele mercadão. Então era aquela coisa bem tradicional do interior de São Paulo dos anos 50, 60, com aquela coisinha bem pacata mesmo. Foi inaugurado, eu vou começar a história falando sobre o padre. Foi inaugurado uma igreja maior nessa cidade. E junto com ela, a antiga igreja principal da cidade virou uma igreja mais voltada para eventos. E com isso eles precisavam de mais padres. E pediram ajuda para São Paulo, e São Paulo, capital do estado, mandou um padre para esse vilarejinho, para essa cidadezinha pequena. E assim como em muitas outras profissões e lugares e instituições, as pessoas normalmente preferem trabalhar na capital, trabalhar em regiões metropolitanas, onde está o movimento, onde as coisas acontecem mais, né? E era a situação desse padre. Porém, esse padre, ele tinha um histórico que colaborava, mas não colaborava tanto. Ele era um padre meio à moda antiga, um padre meio sem paciência, um padre assim, casca grossa, sabe? Além, e quando me contaram essa história, comentaram que esse padre também gostava um pouco além de beber um pouquinho ali, sabe? Gostava de uma cervejinha, abusava um pouco do vinho, enfim, era um padre que tinha essa personalidade. Só que além disso, esse padre ele tinha uma particularidade. Era uma espécie de exorcista e caçador de fantasmas, espíritos e demônios, coisa do tipo assim que apareciam. É claro, primeiro a igreja investigava e depois a igreja tomava alguma medida. Era mais ou menos esse assim a história desse padre, tá? E como esse padre tinha assim cometido algumas coisas que a capital considerava gafe, a capital não queria muito, sabe, aquela imagem para ela como punição falou, vai pro interior e fica quieto lá e deixa a poeira baixar e cuida dessa cidadezinha. Não é o que você gosta de estar aqui no movimento, investigando as coisas, mas toma essa paróquia aqui, essa igreja para você e vai ajudar o padre de lá a cuidar agora que ele tem mais de um lugar para tomar conta. E ele foi pro interior, onde ele tava ali tranquilo nessa cidadezinha que eu tô contando a história para vocês. Chegando lá, ele se deu muito bem com o padre que já tomava conta da cidade, com o pessoal da igreja. Era uma pessoa carismática, só que é isso, né? Era uma pessoa de poucos amigos ali que ficava mais na dela. Essa é a história do padre. Esse vilarejozinho, ele tinha um cemitério que era um cemitério não oficial da cidade. E esse cemitério ele passou por uma espécie de modernização, porque assim como a matriz, a praça matriz, igreja e várias outras coisas da cidade estavam passando por reforma, a prefeitura decidiu também reformar aquele cemitério e, de certa maneira, passar a administrar oficialmente aquele. Então, foi feita uma reforma, as famílias que já tinham algum parente enterrado ali foram convocadas para participar dessa reforma, entender como é que ia ficar e também para ficar sabendo das responsabilidades que elas iam ter a partir daquele momento ali com a reforma desse cemitério. E aí, beleza.
Aí muitas famílias foram chamadas, já cientes que elas iam precisar fazer isso, só que algumas famílias nem sabiam que tinham parentes ali que eram responsáveis por túmulos e covas. Uma dessas famílias que nem sabia que tinha um parente ali, ficou surpresa ao saber que tinha um túmulo da família aonde tinha familiares enterrados ali, era uma coisa que a escritura comprovava e tudo mais, mas provavelmente ali as pessoas mais velhas nunca tinham falado para as pessoas mais novas desse jazido familiar ali. A família abriu mão daquilo, falou que aceitava fazer exumação dos corpos que estavam ali e passar para um lugar mais simples, né, do cemitério, onde não ocupasse o espaço que estava ocupando ali e a família não teria que se responsabilizar pelas tarefas e pela mensalidade e tudo mais. E em troca disso a família também queria entender o que estava ali, o que não estava ali, quem eram os parentes. E tinha mais de um parente, só que um parente em particular chamou muita atenção deles, porque era um familiar que aquela família já tinha escutado o nome dele há muito tempo, só que era uma pessoa que na família tinha a fama de ter ficado rica e sumido da cidade. Quando fizeram a exumação do túmulo, descobriram que só tinha um corpo naquele túmulo. E era o corpo, provavelmente, desse parente mais distante deles que tinha ficado rico e sumido da cidade. E por que eles chegaram a essa conclusão? Porque tinha dinheiro naquele túmulo. Tinha moeda, tinha alguns pertences, joias, junto com o corpo daquele homem ali, já em estado já avançado de decomposição. E beleza, a família pegou esse dinheiro para ela, assinou o termo lá que poderia ser feita a exumação e os procedimentos que são feitos, né, com tudo que é retirado do túmulo e alocado lá. Até aí tudo bem, uma parte da história acaba aqui. Depois de algum tempo, depois que começou-se a mexer nesse cemitério ainda para ajudar, um monte de coisinha esquisita começou a acontecer na cidade. Tipo, as pessoas jurarem que tinham visto cachorros, mas não cachorros normais andando pela rua, como os famosos cachorros infernais, como o famoso cachorro da Quaresma, que é uma história que eu já contei aqui no canal. Eu vou deixar o link para vocês assistirem. Então eram cachorros grandes, pretos, com olhos vermelhos, que assustavam e perseguiam as pessoas pela rua. Além disso, as pessoas também relataram que às vezes à noite elas escutavam gemidos pela rua, escutavam barulho, escutavam, sabe, como se alguém estivesse chorando pela rua. E em diferentes pontos ali da cidade e da região central da cidade, ali do vilarejo onde ficava tudo isso. E para completar, a parte mais trágica dessa história é que misteriosamente mais de um morador de rua foi encontrado morto e sem sangue naquela cidade. E aí começou num final de semana, aí passava alguns dias tranquilos, se repetia, aí essas histórias começavam a ganhar mais força e até que as pessoas que trabalhavam no mercadão que eu comentei para vocês começaram a relatar que estavam sendo perseguidas e algumas mesmo até sendo atacadas. E infelizmente uma chegou a falecer. Depois que isso aconteceu, juntando todos os relatos, a polícia e tudo mais, entenderam que aquilo poderia ser obra de um criminoso serial killer, né? Uma pessoa com predisposição a cometer, a fazer vários assassinatos, crimes em sequência. E assim, era uma outra época, era um outro tempo, onde as pessoas pensavam diferente. Então, chegaram à conclusão que aquilo também poderia ser uma maldição porque mexeram com o cemitério da cidade. E aí foram lá e conversaram com os responsáveis e tudo mais. E nesse ponto, o pessoal ali da administração da igreja e outras pessoas que eram líderes da comunidade, ligadas ou não à parte espiritual, já estavam sabendo de tudo. O padre também já estava sabendo. E aí entra aquele detalhe muito importante que eu comentei com vocês. O padre que tinha sido enviado para aquela cidade para ajudar na administração da nova matriz e dos eventos da igreja secundária era um investigador paranormal. Então ele começou, paralelo à polícia, com a amizade que ele tinha ali com aqueles líderes da comunidade, a investigar tudo o que estava acontecendo. Então ele começou a entender, até um ponto que ele juntou tudo que ele pesquisou com a família, todos os criminosinhos ali que eram para aquela época os pés de chinelo, os famosos ladrões de galinha que só roubavam assim pequenas coisas durante a cidade. Durante aquela época da cidade foram presos, foram interrogados, a parte assim de proteção da cidade estava muito forte e eles entenderam que realmente aquilo poderia ser uma maldição. E esse padre ele foi para cima para tentar entender e tentar investigar o que era aquilo que estava assombrando. Até que depois de investigar muito todas as famílias e todas as coisas que tinham acontecido, ele conseguiu chegar nessa família que desconhecia o túmulo dela, dos seus familiares, dos seus antepassados ali, e que tinha essa figura misteriosa desse tio desaparecido que arrecadou muito dinheiro. Esse padre, com a rede de contatos dele, descobriu que aquele homem que estava enterrado ali, que era daquela família, ele tinha sido, vamos dizer assim, preso e condenado a muitos anos de cadeia e tudo mais, na região de Santos, no Porto, há muitos anos atrás.
na época assim de construção de ferrovia e tudo mais. E esse homem tinha ali uma história ali de ter algumas práticas esquisitas, sabe? Algumas coisas ligadas a ocultismo, ligadas à magia e uma das coisas que levou à prisão desse homem naquela época, muitos e muitos anos atrás, é que as pessoas que ele roubava e assassinava, ele tomava o sangue dessas pessoas. Então ele era meio que conhecido como um vampiro. O mais engraçado, fazendo um leve disclaimer antes de voltar para o final da história aqui com vocês, é que o Brasil tem mais vampiros do que vocês podem imaginar. Há um tempo atrás eu contei aqui no canal o mais tradicional e talvez o mais temido dos vampiros brasileiros, que é o encourado. Um ser assim que ataca regiões do Nordeste e que é conhecido assim por devastar vilas e famílias inteiras, entendeu? Então é uma história bem puxada assim mesmo. Além de outras criaturas do folclore, que eu também já contei aqui que tem semelhanças com o que dizem que são vampiros, né? E entre outras histórias. Mas, aí fazendo o meu disclaimer aqui, o engraçado é que eu, depois de pesquisar mais sobre essa história aqui para contar para vocês e de juntar mais as peças dela aqui para vocês, eu descobri que não é só essa história no Brasil de túmulos que são violados ou que a família exuma o corpo, alguma coisa do tipo, e libera uma maldição. E por incrível que pareça, aquela maldição acaba tendo esses traços de criaturas que se assemelham com vampiros, entendeu? Então quem sabe aí no futuro do canal eu possa contar mais histórias assim para vocês, de maldições parecidas. E bom, e voltando, o padre fez a investigação, descobriu que aquele homem tinha sido caçado, preso e condenado na região de Santos. Ele morreu preso e foi enviado de volta para essa cidadezinha, que eu não posso contar o nome para vocês qual é, no interior, e lá ele tinha sido sepultado daquela maneira. Só que assim, muita coisa ainda ficou no ar, muita coisa nunca foi descoberta. Por que tinha dinheiro ali, como, sabe, que as coisas tinham acontecido daquela maneira, por que não tiraram ele do cemitério onde ele tinha sido enterrado na região de Santos, porque por alguma coisa misteriosa e levaram ele para o interior. E por que alguém não fica com o dinheiro daquela pessoa, né? Mesmo depois de tudo que aconteceu. E se aquela pessoa tinha dinheiro quando ela foi enterrada ali? Então são muitos mistérios. E bom, o padre concluiu que aquele homem ali poderia ser o amaldiçoado que estava fazendo cometendo aqueles crimes naquele vilarejo. E o padre, seguindo tudo que ele tinha aprendido ali das premissas da igreja e tudo mais ali, da cultura que ele conhecia, ele esperou até o dia certo, o momento certo, que era uma sexta-feira de lua cheia, numa época ali que provavelmente deveria ser ali a quaresma, algo do tipo, e ele encontrou com um homem. E para surpresa dele, ele nem precisou ir longe, porque o que as pessoas contavam é que ele tinha só saído da igreja e já estava preparado para enfrentar o homem, quando ele se deparou com o homem atacando um morador de rua atrás da igreja. Porque geralmente as pessoas ficavam mesmo por ali para pedir caridade, né? Para pedir esmola, coisa do tipo assim, ficavam por perto da igreja para ter um tipo de resguardo. E quando ele saiu, ele enfrentou essa criatura, esse vampiro, venceu esse vampiro na base do soco mesmo, sabe? Não tem nem essa historinha assim de jogar água benta e cruz, nada. O padre pediu ali a bênção e venceu o vampiro. Novamente levou a criatura a óbito, devolveu a criatura para o cemitério, onde foi feita uma cerimônia para de vez sepultar aquele homem, e a maldição acabou na cidade. E aí assim, fim. Não, porque depois de muito tempo, as mesmas pessoas que me contaram essa história, parece um filme, quem sabe um dia não vai ser um filme, contaram que aquela família, lembra que ela tinha ficado com o ouro daquele que eles encontraram ali dentro? E não só isso, pessoas do cemitério, provavelmente o coveiro e outras pessoas que estavam ali também pegaram pertences. E o que aconteceu? Cada uma dessas pessoas que pegaram o dinheiro que estava ali, de alguma maneira tiveram fins trágicos. Acidentes, assassinatos, brigas de família, coisas terríveis. Espero que você tenha gostado do relato de hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no Sem Tempo, se inscreva, curta, comenta, deixa lá nos comentários lá suas sugestões. Para você que já está aqui no Sem Tempo há muito tempo, muito obrigado por acompanhar a minha trajetória até aqui. Muito obrigado por fazer parte aqui da família. Vocês que já são membros, o nominho está aparecendo aqui, agradeço muito a confiança de vocês. E para vocês todos que estão chegando agora, que já me acompanham há um tempo, e para os membros, no final de semana eu vou preparar um vídeo comentando como que vai ficar a estrutura do canal aqui para esse ano, como que eu quero seguir com as playlists, como que eu quero seguir assim com o tipo de vídeo que eu vou fazer, com os meus projetos especiais. E é isso. Reforçando que eu estou na campanha para chegar nos 5 mil inscritos, estou pertinho. Assim que eu chegar nos 5 mil inscritos, eu vou fazer uma campanha, um sorteio aqui no canal, que é onde eu vou sortear um copinho tradicional, que é a nossa logomarca do canal, junto com uma camiseta exclusiva para a pessoa aí que vai estar nesse sorteio de 5 mil inscritos. E é isso.
Compartilhe esse vídeo, faça ele chegar a mais pessoas, ajude o Sem Tempo a crescer e deixe as suas sugestões lá. E final de semana, acompanhe o meu vídeo aí falando como que vai ficar o canal, para você dar suas sugestões também. E é nóis.